Evangelho segundo o relato de João, capítulo 5, do verso 30 ao verso 47. Nós veremos acerca do testemunho da divindade de Cristo. Nesse texto nós veremos uma série de testemunhos que testificam de que Jesus, ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos no Evangelho de João, onde nós estamos vendo uma série de relatos que tem como objetivo demonstrar que Jesus é o Cristo e com isso levar o máximo de pessoas a crer nele para a salvação. Nós estamos agora no capítulo 15 e vamos fazer a leitura aí a partir do verso 30. Capítulo 5, a partir do verso 30. Isso, perdão, falei errado. 5. Capítulo 5, a partir do verso 30. Amém? Então vamos fazer a leitura. Diz o Senhor: Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço o jugo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Obrigado. E sim a vontade daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisesse por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunha a meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes confirmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porque ele escreveu, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém? Vamos orar então para que o Senhor nos ilumine. Logo em seguida nós estaremos. Senhor Pai Santo, nós viemos a Ti no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, ó Deus, de podermos estar todos reunidos com o objetivo de ouvir a Sua Santa Palavra nessa noite. Por favor, ó Deus, fale aos nossos corações, nos dê iluminação, nos dê sabedoria, de maneira que nós possamos compreender, de maneira que nós possamos entender a Sua Santa Palavra. Abre os nossos olhos, ó Pai, o nosso coração e o nosso entendimento, nos dê sabedoria, nos dê compreensão, nos ajude a ouvir, a viver para a honra e para a glória do Seu Santo nome. Tem misericórdia de nós, ó Pai, nós te pedimos, nos dá força, sabedoria e compreensão. Quanto a mim como pregador, ó Pai, eu te peço, confiando não em mim, não nos meus méritos, porque eu sei que eu não tenho sequer qualquer mérito, mas confiando nos méritos de Cristo é que eu venho a Ti, Senhor. Observando o testemunho que as Escrituras dão de que o Senhor falou muitas vezes por muitas pessoas que não eram nada, que não eram ninguém, e que eu sei que o Senhor pode fazer novamente. Então, confiando nessa esperança, eu te peço, no nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor me use essa noite, de maneira que eu possa apenas abrir a minha boca, e que todos saibam que Tu és Deus, para que o Seu nome seja santificado, para que o Seu reino avance cada vez mais, e para que todos conheçam a Sua vontade para as suas vidas, Senhor. No nome do nosso Senhor Jesus, é que eu te peço. Amém.
Glória a Deus, louvado seja Deus. Nós, como eu já disse, nós estamos dando sequência, né, à nossa série de estudos no Evangelho segundo o relato de João, onde nós estamos estudando sobre a divindade de Cristo. Aqui João foca em apresentar Cristo como sendo Deus. Cristo não era mais uma pessoa com apenas uma moral elevada, como nós vemos, né, nós estávamos estudando ontem a história da igreja, nós vemos que os teólogos liberais consideram Jesus como sendo uma pessoa, o liberalismo considera Jesus como sendo uma pessoa com uma moral elevada. Nós acreditamos que Jesus não é apenas uma pessoa com uma moral elevada, que Jesus é o próprio Deus. Eles negam os sinais, eles negam os milagres, eles negam os feitos de Jesus. Nós, pelo contrário, aceitamos tudo isso, né, pela fé. Nós sabemos que Jesus é Cristo, que Jesus é o Salvador dos homens, que Jesus é Deus. E é nesse caminho que João caminha aqui no seu Evangelho, descrevendo sinais e relatos, né, que testificam que Jesus é o próprio Deus. No domingo passado nós vimos a explicação que Jesus dá da sua missão. Jesus ele começa a explicar a sua missão e nessa explicação que Jesus dá, nós aprendemos várias lições importantes. E algo importante que nós vemos nessa explicação que Jesus dá é um relacionamento de intimidade que Jesus tinha com o Pai, um relacionamento de amor, relacionamento de afeto. E nós vemos várias lições aí nesse relacionamento próximo que Jesus tinha. Nós tiramos várias lições também, que nós precisávamos nutrir um relacionamento com Deus. Hoje, entretanto, nós veremos alguns testemunhos que está descrito aqui no Evangelho de João, que atestam que Jesus é o próprio Deus. Jesus aqui ele cita vários testemunhos que várias pessoas deram acerca dele, de que ele era o próprio Deus. Não é ele que está dizendo das suas próprias bocas, mas da sua própria boca, mas há vários testemunhos que testificam, e só testemunhos fortes, né? São só testemunhos fortes, são as testemunhas privilegiadas aqui que nós vemos. Jesus tem testemunhas privilegiadas que testificam, né, de que ele é o próprio Deus. E essas testemunhas, né, nós vemos que são as testemunhas realmente que podem testemunhar. Nós vemos que uma dessas testemunhas é o próprio Pai que testemunha, as Escrituras testemunham, as obras que ele fazia dão testemunho de que ele era Deus, de que ele era o Messias. A lei, o próprio Moisés também testemunhava, então nós veremos aí esses testemunhos. O primeiro ponto que nós observamos aqui é o testemunho de Jesus como sendo Cristo, não vem dele. A primeira coisa que nós observamos aqui é que o primeiro testemunho de que Jesus é o Cristo não vem dele mesmo. Porque muitos judeus diziam naquela época que ele dava testemunho dele mesmo, né? Vós testemunhais sobre vós mesmos, ou seja, é você que diz que você é o Cristo, é você que diz que é o Messias, é você dá testemunho de ti mesmo. Eles diziam isso para Jesus, você dá testemunho de ti mesmo, então o teu testemunho não é verdadeiro. Então o primeiro ponto que nós vemos aqui é que Jesus diz que não é ele que dá testemunho dele mesmo, mas outro é que dá testemunho de que ele é o Cristo. E nós vemos isso aí no verso 32, ele diz assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. Então ele começa dizendo aí do seu relacionamento com o Pai, porque ele faz o que o Pai deu que ele fizesse, ele vive em cima da revelação, da agenda que o Pai lhe deu. Deus ele estipulou uma agenda para que o Filho cumprisse na terra, e Jesus ele anda em cima dessa agenda. Ele diz: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que ouço, julgo. Ou seja, ele fazia da forma que o Pai lhe dava. Ele diz: o meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Então nós vemos aí que o primeiro ponto é que o testemunho de que Jesus é o Cristo não vem dele mesmo, porque ele mesmo diz: se eu testemunhar de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Um exemplo aqui que nós temos é que, ele vai até citar aqui, eles enviaram um mensageiro a João para perguntar se João era o Cristo. Né? João estava ali, as multidões vinham para ouvir a palavra de Deus, para ser batizado por João.
às margens do Rio Jordão, grandes multidões, toda Jerusalém e circunvizinhança vinha para ser batizada por João, e surge essa dúvida: será que porventura João não poderia ser o Cristo? Será que porventura João não poderia ser o Messias? E eles mandam mensageiros a João para perguntar se João era o Messias. Nesse momento que eles enviam mensageiros a João para perguntar se João não era o Cristo, João poderia dar testemunho de que ele seria o Cristo. João poderia dizer: eu sou o Cristo. João poderia tomar essa glória para si, uma glória que não era Deus. João poderia tomar esse título para si. Só que aí Jesus diz: se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro, é outro que testifica a meu respeito. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui é que o testemunho de que Jesus é o Cristo não vem dele mesmo, mas é outro que testifica ao seu respeito. E esse outro aqui nós vemos, que vai ter vários testemunhos, mas o testemunho mais forte aqui de que Jesus é o Cristo é o testemunho do próprio Pai. O próprio Pai testificava que Jesus era o Cristo. E nós vemos esse testemunho, essa prova, no batismo de Jesus. Quando Jesus vai ser batizado no Rio Jordão, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea, e a voz do céu que diz: esse é meu Filho amado. E nós também vemos no Monte da Transfiguração, quando Jesus transfigura e aparece Moisés e Elias, a voz também aterradora, que deixa todos com medo, aparece e diz: esse é o meu Filho amado em quem me compraz, em quem eu tenho grande alegria. Então, nós vemos que o maior testemunho era do Pai. O próprio Deus testemunhava de que Jesus era o Salvador, de que Jesus era divino, de que Jesus era o próprio Deus. Segundo ponto que nós vemos aqui é o testemunho de João. João também dá testemunho do Senhor Jesus. Verso 33, verso 35. Ele diz assim: mandaste mensageiro a João. E nós conhecemos a história. Nós já vimos que eles mandaram mensageiro para João para perguntar se João era o Cristo. E João respondeu: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu percussor. Então, João deixa claro que ele não era o Cristo, mas que ele foi enviado adiante, à frente do Cristo, como percussor do Cristo. E Jesus relata isso aqui novamente: mandaste mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. João disse claramente: eu não sou o Cristo, mas no meio de vós está aquele que vós não conhecestes. Eu batizo com água, ele batiza com o Espírito Santo. Quem tem a noiva é o noivo, eu sou amigo do noivo, eu me alegro. João deu testemunho da verdade. Jesus continua: eu, porém, não aceito humano testemunho, e digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ou seja, o testemunho de João era bom, mas ainda era humano. João deu um humano testemunho acerca de Cristo. Jesus aqui tem o testemunho maior, que é o testemunho do Pai, mas todas aquelas coisas que ele estava dizendo colaborava para a salvação. Ele continua aí no verso 35, ele era a lâmpada, está falando de João, ele era a lâmpada que ardia e alumiava. Essa figura aqui de lâmpada que Jesus usa é para se referir à verdade que João pregava. A verdade sempre é a luz. A verdade, ela sempre ilumina os caminhos. Sempre que você ouve a verdade, sempre que você ouve a palavra de Deus, essa verdade é a luz para os nossos caminhos. Sempre que nós viemos na igreja para ouvir a palavra de Deus, nós estamos ouvindo qual que é o caminho certo que nós devemos andar. Quando nós desviamos os ouvidos de ouvir a verdade, o que nós estamos fazendo? Andando por caminhos obscuros, por caminhos escuros. Quem anda por caminhos escuros não sabe para onde vai. Quem anda por caminhos claros sabe para onde vai. Por isso que Jesus aqui diz que João era a lâmpada. Por quê? Porque João, ele veio com o objetivo de preparar o caminho para o Messias. João veio com o objetivo de pregar o Evangelho. João foi um dos primeiros pregadores do Evangelho, do Novo Testamento, porque João pregava arrependimento e era a mensagem que todos pregavam. O Evangelho é uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos e crei. Essa era a mensagem de João, é a mensagem de Jesus, era a mensagem de Paulo, de Pedro e de todos os apóstolos. Arrependei-vos e credes, porque o reino de Deus está próximo. Então ele continua: ele era a lâmpada que ardia e alumiava, ela iluminava. E vós quisesse por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Esse quiser alegrar com a sua luz aí é porque as pessoas queriam a verdade que João pregava.
Não é à toa que muitos buscavam ali o batismo de João, né? Eles queriam a verdade que João pregava. Isso aqui nos mostra muito acerca de se alegrar com a palavra de Deus, se alegrar com a verdade, né? O salmista ele até diz, me alegrei muito quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. É um sentimento que nós devemos ter, embora muitas vezes nós estamos tão frios, né, que ao invés de nos alegrar quando nos chama para a casa de Deus, entristeci muito quando me disseram. Muitas pessoas estão nesse cenário, né, de se entristecer muito quando chama para ir para a casa do Senhor. Então, eles quiseram se alegrar por algum tempo com a luz de João, mas a luz de João ainda era pequena, a luz de João ainda era muito pequena comparado com a luz de Cristo. Então, o próprio João, o ponto aqui é que João deu testemunho do próprio Senhor Jesus. João dava testemunho de que ele era o Salvador, de que ele era o Cristo. João deu testemunho da verdade. Nós vemos o testemunho de João, né? Muitas vezes João ele sempre diz, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. No meio de vós está aquele de quem vós não conheceis, né? Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. E um dos testemunhos mais claros de João é quando João vê Jesus vindo, João diz, esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então nós vemos que João também dá testemunho de que Jesus era o Salvador dos homens. Se tem uma coisa que nós não podemos, né, deixar de crer é que Jesus era Deus, que Jesus era o Salvador, porque há muito testemunho de que Jesus era o Salvador. Alguém pode dizer, mas eu não acredito que Jesus é o Salvador, por quê? Não tem prova, ninguém testemunhou. Tem sim, muitas pessoas. João testemunhou, Deus, a palavra e assim por diante. Eu não acredito na ressurreição. Nós vimos em 1 Coríntios, né, o tanto de provas ali que Paulo apresenta de que há ressurreição, de que o homem, de que Cristo ressuscitou e do quão é importante a ressurreição. Então, o segundo testemunho que nós temos aí é de João. João testemunhou que Jesus era o Cristo, Jesus era o Salvador, que Jesus era o Filho de Deus. O terceiro testemunho é o testemunho das obras. As próprias obras que Jesus fazia, essas testemunhavam de que ele era o Cristo, de que ele era o Salvador. Verso 36, ele diz aí, mas eu tenho maior testemunho do que João. Ele está falando aí do testemunho que ele tem para trazer da sua palavra. João, ele tinha uma missão nobre, certo? João tinha uma missão nobre. Qual era a missão de João? A missão de João era preparar o caminho para o Salvador. João não era o Salvador. João não era o Cristo. A missão dele era preparar o caminho para o Salvador. O testemunho de João era esse. João veio com o objetivo de preparar o caminho para o Salvador. Jesus chega e diz, eu tenho maior testemunho do que João. O que Jesus está querendo dizer? Que a obra dele era maior do que a obra de João. A palavra dele era maior do que a palavra de João e maior do que a palavra de qualquer um. Por isso é que ele é o único que pode salvar. Ele é o único que pode salvar. Aqui diz que João, nós vemos que Jesus falando que João é o maior homem, né, que já pisou na terra, nascido de mulher. E que não há ninguém que se compara a João. Mas no reino do céu ele é o menor. Aqui nós podemos observar que Jesus ele diz que ele ainda tem um testemunho maior do que João. Ou seja, que a obra dele, a mensagem dele, a pregação dele era maior do que o testemunho de João. Ele diz aí, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então Jesus disse que as próprias obras que ele fazia testemunhava de que o Pai o enviou. Que obras eram essas? Nós vemos que Jesus ele tinha muitas obras para realizar. As curas, né? a profecia, a pregação, a morte redentora e a ressurreição na cruz do Calvário. Então essas obras que Deus conferiu a Jesus, de trazer o Evangelho, chamar um povo, essas obras testificavam de que ele era o Cristo. Então, as próprias obras davam testemunho de que ele era Deus, de que ele era o Salvador do mundo. O quarto testemunho que nós temos é o testemunho do Pai. Está no verso 37, verso 38. Dizem, o Pai que me enviou
esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Para que nós precisamos mais de qualquer outra coisa? Para que nós precisamos mais de prova, né? Se o Pai dá testemunho dele, por que nós precisamos de qualquer outra coisa? Os judeus, eles não deveriam precisar de qualquer outra coisa, porque o Pai dava testemunho dele. Ele diz, ó, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais, aí ele vai dizer a situação deles. Lembrando, só recapitulando aqui, lembrando que esses judeus, gente, nós estamos numa sequência, lembrando que esses judeus que Jesus está falando aqui, eram aqueles, né, que depois que Jesus curou o paralítico de Betesda, se indignaram com Jesus e ficaram querendo perseguindo Jesus. E Jesus está falando aqui para eles, né, para aqueles judeus, aqueles fariseus que perseguiram ele. Então Jesus está dizendo, né, que ele tem testemunho de que ele é o Cristo, o Salvador. E que o Pai dá testemunho dele. Ele diz, ó, o Pai que me enviou, verso 37, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim, e jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Então Jesus fala de uma forma geral, ninguém jamais ouviu a voz, nem ouviu a sua forma, principalmente aqueles lá que não criam, né? Ele diz aí também no verso 38, também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. O que é que fazia com que os fariseus, com que os judeus não tivessem a palavra permanente? Eles não criam naquele que Deus enviou. Como que uma pessoa não tem a palavra permanente nele? Quando ele não crê naquele a quem o Senhor enviou. Muitas pessoas podem dizer que creem em Deus, mas se elas não receberem Jesus como sendo seu único e suficiente Salvador, elas não têm a palavra permanente. Essas pessoas não permanecem firmes, essas pessoas já promovem escândalos, se desviam, não andam nos caminhos de Deus, porque elas não têm a palavra permanente. Elas não conseguem permanecer na palavra. Muitas pessoas não conseguem permanecer na palavra, muitas pessoas se desviam dos caminhos de Deus, muitas pessoas endurecem o coração, muitas pessoas viram as costas para Deus, porque elas não têm a palavra permanente nelas mesmas, assim como os fariseus. Vocês nunca viram a sua face e nem têm a minha palavra permanente em vós. Então esse aí é o quarto testemunho que nós temos do Senhor. O próprio Pai, ele testemunha de que Jesus é o Cristo. Nós vemos isso de forma mais clara no batismo, né? Quando Jesus é batizado, o céu se abre, o Espírito Santo desce de forma corpórea. Aquele era o sinal que João disse que havia recebido de Deus, de confirmação do Messias. E nós vemos a voz do céu também que dizia, né? Esse é o meu Filho amado. Outro testemunho que nós temos do Pai é a voz no Monte da Transfiguração, onde que o Senhor aparece e diz que aquele era o Filho amado. Então o próprio Pai dava testemunho de que Jesus era o Cristo. O quinto ponto que nós vemos aqui é o testemunho das Escrituras. As Escrituras também testemunhavam de que Jesus era o Salvador. Verso 39 ao verso 44, nós vemos esse testemunho das Escrituras. Eles dizem, Jesus vai continuar dizendo para eles, examinais as Escrituras. Olha que interessante isso. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então Jesus diz que os judeus, eles examinavam as Escrituras, a palavra de Deus, porque eles julgavam que na palavra, que na Bíblia, tinha a vida eterna. E eles estavam certos. A vida eterna está contida aqui, nos relatos. Como que nós recebemos a vida eterna hoje? É porque nós lemos aqui, descobrimos aqui a obra do Senhor na cruz. Então Jesus diz, vocês examinam as Escrituras porque julgam que nelas tem a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Nem elas dando testemunho de mim, vocês não creem. Nem o Pai dando testemunho de mim, vocês não creem. Nem com o testemunho de João, vocês não creem. Ele continua, verso 40, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Os judeus, eles não queriam aceitar a Jesus, assim como muitas pessoas não querem. Muitas pessoas não querem deixar o pecado, muitas pessoas não querem abandonar o pecado e vir. Para quê? Para ter vida. E a vida aqui não é a vida material, aqui é a vida espiritual, a salvação
das almas. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. E aqui Jesus ele vai tocar num ponto muito importante, né, que era um ponto em que os judeus eles eram muito conhecidos. Os judeus eles gostavam de aceitar a glória dos outros. O que é isso? Os judeus eles faziam tudo com o objetivo de ser visto. Eles faziam tudo com o objetivo de ser visto, pelos homens. Essa era a glória deles, eles gostavam de ser vistos pelos homens. Jesus ele diz aqui, eu não aceito a glória que vem dos homens, ou seja, a obra dele não era para ser bem vista pelos homens. Jesus ele não fazia coisas para agradar a homens, Jesus não fazia coisas para que os homens olhassem para ele e dissessem, nossa, esse aí é um grande profeta. Em contraste, os fariseus eles faziam isso. Ele continua, sem entretanto que não tendes em vós o amor de Deus. Verso 42, eles não tinham neles o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebesse. Esse aqui é um ponto muito importante. Jesus veio em nome de Deus e os judeus não receberam. E ele continua, olha que interessante. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Ele está dizendo que se viesse outro no seu próprio nome, eles recebereis. Outro que não viesse no nome de Deus. E aqui nós vemos alguma coisa que poderia significar a vinda do anticristo. Nós vemos lá que em Jerusalém, Jesus veio, o Messias veio e eles não o receberam. O Messias veio e eles não receberam. O Messias Jesus Cristo veio no nome de Deus, veio em nome de Deus, eles não receberam. E o Senhor Jesus disse que se outro vier em seu próprio nome, ou seja, alguém que Deus não enviou, eles receberiam. Nos dá a entender aqui que esse anti-Messias, esse anticristo que um dia poderia vir, ele viria no seu próprio nome, porque ele não foi enviado por Deus. E poderia ser que esse Messias falso, os judeus receberiam. Eles não quiseram receber o Messias verdadeiro e receberia esse outro Messias. Por quê? Porque esse outro Messias, ou anti-Messias, ele viria no seu próprio nome. Jesus fala, é mais propício de vocês receber o anticristo, não nessas palavras, mas eu estou usando nessas palavras, que é o que nós temos mais costume, né? É mais propício que vocês recebam o anticristo do que vocês recebam a mim, que sou o verdadeiro Cristo. Os judeus, eles estavam, pela sua incredulidade, eles estavam nessa circunstância. Eles estavam nessa circunstância. Da mesma maneira que nós vemos hoje, é muito mais fácil as pessoas receberem, ter ouvidos para o mal do que receber a verdade. As pessoas elas não querem, elas não suportam a verdade, elas desprezam a verdade. Elas, como o próprio Senhor Jesus, como o próprio apóstolo Paulo diz, né, em Romanos, elas detêm a verdade pela injustiça. Nós vemos em 1 Romanos, capítulo 1, no verso 18, os homens eles detêm a verdade. Deter ali é sufocar a morte por afogamento. Eles sufocam a verdade e preferem a injustiça. O homem ele não quer saber da verdade. É o que o Senhor Jesus diz, a mim que sou o verdadeiro, vocês não querem. Mas se vir outro, né, no seu próprio nome, esse vocês aceitarão. A verdade as pessoas não aceitam, mas a mentira, como nós vemos, as pessoas aceitam. Principalmente hoje nas igrejas, nós vemos aí que há uma igreja que prega a verdade, as pessoas não querem, mas vem um outro em seu próprio nome, que não foi enviado por Deus, eles aceitam. Deus envia um profeta, as pessoas matam o profeta, né, acabam com a voz do profeta, e Deus envia um falso profeta. Deus envia um falso profeta, vem, e esses as pessoas aceitam, os profetas que falam o que eles querem. Então, o Senhor Jesus diz essa verdade aí para eles, verso 44. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeste. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Aí Jesus vai novamente criticar, né? Vai novamente aí reprovar a atitude dos fariseus. Ele diz aí uma verdade muito interessante. Como podeis crer, vós que aceitais glória um dos outros e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Jesus fala assim, como que pessoas que aceitam a glória um do outro pode crer? Né? Eles viviam para isso, né? Tudo que eles faziam é com o objetivo de ser visto. Eles oravam,
Jesus disse que eles oravam de pé nas sinagogas e nas praças com o objetivo de ser visto. Tudo que eles faziam com o objetivo de receber a glória um do outro, de um olhar para ele e dizer, não, como que aquele é santo, como que aquela pessoa é santa, como que aquela pessoa é espiritual. Jesus fala, como que vocês que aceitam glórias uns dos outros podem crer, né? Podem ser salvos. Podem ser salvos. E para completar, vocês ainda não procuram a glória que vem de Deus. Procurar a glória que vem de Deus é focar em o nome de Deus ser exaltado e não o nosso. Os escribas e fariseus, eles focavam em exaltar o seu nome, em exaltar a sua imagem, em ser bem visto pelas pessoas. Aquele que busca a glória de Deus foca em o nome de Deus ser exaltado, a glória de Deus ser conhecido, o nome de Deus ser conhecido, o reino de Deus avançar. Então isso é buscar a glória que vem de Deus e buscar a glória de si próprio. E o último testemunho que nós vemos é o testemunho do próprio Moisés. Jesus ele vai novamente reprovar a atitude dos fariseus, alertar eles aí acerca dessa atitude deles. Ele diz aí, no verso 45, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Jesus diz que não é ele que vai os acusar perante o Pai. No dia do julgamento não é ele que acusa. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Por que a confiança deles estava em Moisés? Porque eles mesmos diziam, né? Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés e nós vivemos de acordo com o que Moisés diz. Só que na verdade eles não viviam, era nada. Jesus diz, a lei de Moisés, é o que Moisés escreveu que vai julgar vocês. Ele continua no verso 46, porque se de fato crescem em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, o Senhor diz que o próprio Moisés dava testemunho dele. O próprio Moisés testificava que ele era o Salvador. É importante notar aqui que nós vemos que há um elo de ligação aqui entre as palavras de Moisés e as palavras do Senhor. Ele diz assim, se cresces, verso 47, se porém cresces nos seus escritos, que é a lei, os mandamentos, também crerias, né, nas minhas palavras. Se crê nos mandamentos, crê na palavra. Isso significa que o Antigo e o Novo Testamento, eles se completam. Não é como muitas pessoas que dizem, o Antigo Testamento é antigo, ficou no passado, nós não precisamos ler, nós não temos qualquer relacionamento com ele. Muito pelo contrário, o próprio Senhor Jesus disse, se você crê nas palavras de Moisés, que são os escritos da lei, você também creria nas minhas palavras, ou seja, são duas coisas que andam juntas, né? Não tem esse negócio de que antigo é um e de que novo é outro, os dois são a palavra de Deus, um complementa o outro, o novo explica o antigo e o antigo ele dá base para entender a compreensão do novo. Então, são duas coisas homogêneas que se preocupam, que se completam. Eu gostaria de finalizar, então, só chamando a atenção para um ponto importante, já que nós falamos tanto de testemunho, é a questão do testemunho. O testemunho ele é importantíssimo, não é à toa que nós vemos que muitas pessoas dão testemunho aqui de que Jesus é o Cristo. E que nós também devemos buscar, né, um bom testemunho de Deus. Hebreus diz, quando nós estamos lendo lá Hebreus, toda aquela galeria dos heróis da fé, né, Jacó, Abraão, Isaac, Sansão, Baraque, Jefté, todos aqueles heróis da fé, o autor diz que eles obtiveram um bom testemunho de ter agradado a Deus. Eles tiveram um bom testemunho. O próprio Pai testemunhou que eles viviam uma vida que agradavam a Deus. Ou seja, então, um testemunho ele é essencial para a nossa vida cristã. Nós deveríamos buscar sempre, né, o nosso objetivo central deveria buscar obtiver um bom testemunho. Nós deveríamos ser conhecidos como aqueles que obtiveram um bom testemunho de Deus. Mas como nós obtivemos esse bom testemunho de Deus? Como nós podemos obter esse bom testemunho de ter agradado a Deus? Não tem outra maneira a não ser aquela que nós sempre ouvimos e conhecemos nas Escrituras, é viver de acordo com a sua vontade. Nós só podemos agradar a Deus se nós vivemos de acordo com a sua vontade. Nós só podemos agradar a Deus se nós arrependermos dos nossos pecados, se nós deixarmos os nossos pecados. Se nós endurecermos os nossos corações, nós não seremos melhor do que o próprio Faraó.
Faraó, ele endureceu o seu coração para a voz de Deus, nós vemos o que levou. Nós precisamos ter um bom testemunho para que o nome de Deus seja glorificado. Todo mundo aqui, né, principalmente nós que viemos do berço católico, sabemos qual que é o primeiro pedido da oração do Pai Nosso. Ou, aliás, os 3 primeiros pedidos da oração do Pai Nosso. E os 3 primeiros pedidos não é para nós. Qual que é o primeiro pedido da oração do Pai Nosso? É santificado seja o seu nome. Esse é o primeiro pedido. Ou seja, quando nós formos orar, nós devemos orar assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Esse é o primeiro pedido da oração do Pai Nosso. Isso significa que nós devemos orar para que o nome de Deus seja santificado. Ou seja, as nossas vidas nessa terra devem proporcionar para que o nome de Deus seja conhecido e seja louvado, seja glorificado entre as pessoas. Esse é o primeiro pedido. Todo mundo conhece essa oração, todo mundo já fez essa oração, todo mundo sabe muito bem, né? Mas muitas pessoas vivem como se não tivesse nem um pouco importando com o nome de Deus. Porque todas as vezes que nós damos um mau testemunho, todas as vezes que nós vivemos uma vida que é o contrário, nós estamos negando a nossa própria oração. Segundo pedido é: venha o seu reino. E o terceiro, né, seja feita a sua vontade. Os 3 primeiros pedidos da oração não tem nada a ver conosco, né? E quando nós vamos orar, nós só me dá, me ajuda, me faz isso, me faz aquilo, me faz aquilo. Enquanto que os 3 primeiros pedidos são: santificado seja o seu nome, venha o seu reino e seja feita a sua vontade. Só no 4º pedido que o Senhor vai ensinar a pedir o pão, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E os outros pedidos ainda continua sendo espiritual. Perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e nos livra do maligno. São 7 pedidos da oração, só um que é para a nossa vida material. Então aí Jesus já ensina qual que é o foco, né? O nosso foco principal, o foco da nossa vida é sempre espiritual. 6 pedidos na oração do Pai Nosso gira em torno da nossa vida espiritual. Para quê? Para que nós possamos dar um bom testemunho nessa terra, para que nós possamos viver uma vida reta, santa e digna diante de Deus. E nós muitas vezes negamos, né, a nossa própria oração, negamos a nossa própria forma de viver. Então nós precisamos dar um bom testemunho, nós precisamos ser cristãos verdadeiros e viver para a honra e para a glória de Deus, arrependendo dos nossos pecados e crendo no Senhor Jesus. Amém? Então vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor Pai Santo, nós viemos a Ti no nome do nosso Senhor Jesus, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Deus, de estarmos diante de Ti e de podermos ouvir a Sua santa palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, nos ajude a viver para Ti, nos ajude a ouvir a Sua palavra, nos ajude a ouvir a Sua voz, nos ajude a nos doar, para que o Seu nome seja exaltado, para que o Seu nome seja conhecido, para que o Seu nome seja louvado. Eu te agradeço, eu te bendigo, eu te louvo, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.